Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Muito bom dia, que a graça e a paz do nosso Deus nessa manhã esteja sobre você e sobre toda a sua família. Não sei como você passou a sua noite, mas se porventura foi turbulenta, com lutas, ansiedade e dificuldades, tenha certeza que agora pela manhã virá a alegria vinda do céu para a sua vida. Nós queremos nessa manhã deixar com você também uma parte da Bíblia que se encontra no livro de Salmo, capítulo 6, o verso 6, onde a Bíblia diz o seguinte: vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera os seus caminhos e ser sábio. Provérbios, capítulo 6, o verso 6. É por isso que nessa manhã nós nos levantamos e nos voltamos para Deus, porque sabemos que essa é a vontade do Senhor. Toda a natureza pela manhã se volta para o Criador, reconhecendo Ele como soberano. E nós não podemos ser diferentes, porque a nossa capacidade mental é superior, é maior, e nós precisamos, de fato, ser devotos de coração íntegro e sincero para com o nosso Deus. Peço a Deus nessa manhã que visite aí o teu lar, que esteja ao teu lado nesse momento. Não sei onde você se encontra nessas circunstâncias, não sei se no trabalho, ou saindo de casa, ou mesmo dentro da sua casa, mas que o Eterno visite a tua vida, os teus planos e os teus sonhos. A cada dia nesse canal nós estudamos um capítulo da Palavra do Senhor. E nessa manhã eu convido você a ter nas mãos a Palavra de Deus no livro de Salmo, capítulo 31, o versículo 1. Em ti, Senhor, me refugio. Não seja eu jamais envergonhado. Livra-me por tua justiça. Nós sabemos que nesse mundo nós podemos e iremos passar por muitas tribulações e dificuldades. Nós vivemos num mundo infectado pelo pecado. Nós sabemos que a promessa de Deus é muito clara e enfática para todos nós. Um dia nós sairemos aqui desse mundo e estaremos com o Senhor para todo sempre. Mas enquanto nós estivermos nesse mundo ainda, será lutas, dificuldades, problemas, decepções, tristeza, mas na esperança de um dia nos encontrarmos com o Senhor e estarmos livres de todo esse mal. Tudo que nós encontramos nesse mundo, dinheiro, fama, carro, casa e tantos outros recursos, não nos garante a verdadeira felicidade ou a verdadeira estabilidade. Todos nós precisamos, como Davi, ter um alto refúgio. Davi tinha o seu alto refúgio no Senhor, embora ele estivesse nesse mundo, embora Deus lhe desse prosperidade, mas nos momentos difíceis, nos momentos de alegria, Davi sempre se refugiava no Senhor. O Salmo 31 é um verdadeiro pedido de Davi de proteção de Deus para a sua vida, mas ao mesmo tempo é uma declaração onde ele se refugiava em toda e qualquer circunstância da sua vida. Este salmo é o salmo favorito de João Hus, Martinho Lutero e Philippe Melanchthon. Veja que o versículo 2, na última parte desse verso, o salmista Davi fala que Deus é o seu castelo forte. Davi sabia que somente no Senhor ele poderia se sentir seguro. Em nenhum outro lugar nessa terra, por mais que soldados e os seus valentes estivessem ao seu lado, nenhum deles poderia lhe garantir a verdadeira segurança. Mas o seu Salvador, o seu castelo forte, Jesus Cristo, era tudo para ele. Davi, nesse momento de oração, ele coloca em palavras o desejo sincero do seu coração. Ele está disposto a colocar todos os seus problemas nas mãos do Senhor. Ele sabia que por mais conselheiros que estivessem ao seu lado, que fossem homens sábios, mas a verdadeira sabedoria, os verdadeiros conselhos e o verdadeiro livramento só provinha das mãos do Senhor. Davi estava disposto a abrir o seu coração a Deus. Davi estava disposto a ouvir a resposta do Senhor. Mas ao mesmo tempo Davi orava que a sua vontade humana sempre estivesse em harmonia com a vontade divina. Quando a sua vontade estivesse em desarmonia com a vontade do Senhor, ele estava disposto a abrir mão do seu desejo para seguir o que o seu Deus planejava para a sua vida. Salmo capítulo 31, verso 5, a Bíblia diz o seguinte: nas tuas mãos entrego o meu espírito, tu me remiste, Senhor, Deus da verdade. Davi aqui está se voltando para Deus e colocando nas mãos de Deus a sua vida. Ele sabia que o fôlego de vida que ele recebia das mãos do Deus Criador dos céus e da terra.
E no momento que também ele fechava os olhos para essa vida, esse mesmo fôlego de vida que tinha provindo das mãos de Deus estava voltando para o Deus Criador de todas as coisas. Portanto, ele tinha plena certeza de uma coisa: estar nas mãos desse Deus era a sua maior segurança, era a sua maior alegria, a sua maior certeza de vitória. O salmista Davi tinha plena consciência que uma pessoa, depois que perdia o fôlego de vida, esse espírito mencionado no versículo 5, ele sabia que o ser humano já não tinha mais condições de amar, falar ou pedir perdão para alguém, porque alguém no estado dos mortos não tem a mínima capacidade de amar alguém. Mas enquanto está com vida, esse fôlego de vida é que nos mantém vivo. O versículo 5 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã foram as últimas palavras de Jesus quando estava na cruz do Calvário, entregando para Deus o seu Espírito. Da mesma forma, João Hus, Martinho Lutero e Felipe Melanchthon, nos últimos momentos de vida, foram as mesmas palavras que eles proferiram ainda quando estavam respirando. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. As palavras de Davi do Salmo 5, tu me remiste, é a plena consciência do que Deus faria por ele, enviando o seu Filho Jesus Cristo aqui a essa terra para morrer morte de cruz, para nos dar o direito da vida eterna. Em Jesus o Senhor nos redimiu, em Jesus o Senhor nos salvou. Mas nessa declaração Davi tinha plena certeza não apenas do que tinha acontecido na cruz, mas havia esperança a respeito do futuro. Jesus Cristo um dia voltaria aqui a essa terra não mais como um servo sofredor, mas como sendo o Salvador desse mundo, o Filho de Deus, com todo o poder e com toda a glória, para colocar um ponto final na história do pecado e levar os seus filhos para viver com ele por toda a eternidade. Davi, nesse momento de intensa dor, de intenso sofrimento, não era apenas o seu corpo físico que estava sofrendo, mas havia uma pressão emocional, uma angústia mental, de repente uma depressão, uma ansiedade intensa que lhe atormentava. Era a razão pela qual ele se voltava para Deus e acreditava e confiava que o seu Deus era poderoso para intervir na sua vida e lhe trazer a libertação. O verdadeiro problema pelo qual Davi passava, nós ao certo não sabemos, mas podemos especular que ele também poderia estar passando um medo intenso, poderia estar sofrendo uma tremenda pressão dos seus adversários, e nesse instante ele sabia que somente o seu Deus poderia lhe trazer paz, força, segurança para continuar vivendo. Era por isso que o rei Davi se voltava para Deus com os joelhos no chão. Ele acreditava que a oração iria renovar a sua caminhada. Ele acreditava que falar com Deus ele teria mais força para dar seguimento diante dos problemas que ele estava enfrentando. Acredito, amigo, e tenho plena certeza nessa manhã que da mesma forma como o rei Davi alcançou a vitória, os mesmos métodos que ele usou, eu e você a cada dia precisamos nos valer. Nós não podemos menosprezar o poder da oração. Muitas vezes nós estamos acostumados a viver num mundo tão secularizado, tão prático para resolver os problemas, que nós nos esquecemos dos métodos de Deus, da armadura do Senhor, que é viver uma vida ligada a Ele através do estudo da palavra e também da oração. Quando nós oramos, nós estamos demonstrando para Deus a nossa confiança. Quando nós oramos, nós estamos dizendo para Deus que acreditamos na maneira dele solucionar os nossos problemas. Quando nós oramos, nós estamos pedindo para Deus para que Ele possa intervir ao nosso favor. Embora Davi não tivesse ainda completamente resposta de todos os seus pedidos, de todos os seus clamores, mas no momento que ele se colocou de joelhos, clamando a Deus, ao mesmo tempo ele já estava expressando palavras de gratidão, porque a sua fé lhe dava a segurança de crer que antes de Deus responder, Deus estava ouvindo a sua oração e no tempo de Deus, no momento certo, Deus também iria responder tudo o que ele estava pedindo. É por isso que ele abre a sua boca para render louvores, é por isso que ele sai do seu quarto para oferecer sacrifícios. Era a garantia e a certeza de que Deus lhe ouvia e no tempo de Deus ele iria lhe responder. No versículo 23 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, nós podemos entender qual era a base do relacionamento de Davi para com o seu Deus.
É por isso que ele faz um convite a todos: amai ao Senhor. Davi amava a Deus. A base do relacionamento de Davi para com o seu Deus é o amor. E Davi sabia que era tudo que Deus esperava para se agradar do seu filho. E é por isso que entendo nessa manhã, é a razão pela qual Davi era considerado um homem segundo o coração de Deus. Davi amava tanto a Deus que estava disposto a abrir mão de todas as outras atividades e se alegrava em estar na presença do Senhor. É esse tipo de relacionamento que nos vai dar base para que nos momentos difíceis da nossa vida a esperança ela não morra, ela não enfraqueça, a nossa fé esteja segura no braço do Senhor. Se nós não desenvolvermos um relacionamento sólido de amor para com o nosso Deus, quando passarmos por alguma tribulação, alguma dificuldade, a nossa fé vai titubear. É por isso que nós somos chamados hoje a amarmos a Deus, a entregarmos o nosso coração sem reservas, a desenvolvermos a nossa fé, para que nós possamos desenvolver uma fé sólida no Senhor. Nós precisamos a cada dia amá-lo cada vez mais, nos relacionarmos de uma forma mais intensa, sermos submissos à sua vontade para que alcancemos a vitória. Querido amigo, nessa manhã, eu e você, ao concluirmos o estudo do capítulo 31 do livro de Salmos, eu e você, nós precisamos guardar no nosso coração a seguinte verdade: aqueles que amam a Deus, nos momentos difíceis, o próprio Deus irá esconder no seu próprio castelo. É o Senhor que estará nos protegendo e nos amparando, mas essa é uma bênção para aqueles que de fato estão dispostos a amar ao Senhor sem reservas. O nosso Deus é um depósito de bênção, mas essas bênçãos estão predestinadas para aqueles que o amam, para aqueles que se entregam, para aqueles que querem lhe servir, para aqueles que querem viver uma vida fiel ao Senhor. Aqueles que estão fundamentados no Senhor, aqueles que estão seguros no Senhor e que querem viver a cada dia para o Senhor, as flechas e os dados inflamados dos adversários são desviadas pela mão de Deus para não deixar nos atingir. Mas essa bênção é para aqueles que de fato estão dispostos a viver uma vida ligada ao Senhor. É por isso que nessa manhã eu convido você a cada dia desenvolvermos esse relacionamento sólido com o nosso Deus, para que nós possamos ser o alvo do amor, o alvo das bênçãos e da proteção desse grande Deus, Criador de todas as coisas. Querido Pai, em Tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos. Queremos a cada dia andar ao Teu lado, queremos pertencer cada vez mais ao Senhor. Por favor, Senhor, fica conosco no decorrer desse dia, da nossa vida. É o pedido que fazemos e o fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. E sobre você, nessa manhã, Ele levante seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.